Na prostatectomia radical robótica, existem alguns detalhes no pré e no pós-operatório que são essenciais para uma boa condução do caso, e é muito importante que os pacientes saibam quais são. A gente sabe que quando a gente dá o diagnóstico para o paciente na consulta médica e começa a fazer as orientações, a pessoa está um pouco desnorteada, né? Às vezes está um pouco ansiosa com o diagnóstico e com o desejo de fazer o tratamento logo, e às vezes tem alguns detalhes que não ficam bem registrados. Falando do pré-operatório, as principais coisas são relacionadas à anestesia e à cirurgia em si. Então, o primeiro fator e o mais importante são os inibidores do GLP-1, que hoje as pessoas têm usado muito, que é a semaglutida e a liraglutida, que é o Ozempic, o Saxenda, né, os nomes comerciais. Essas medicações fazem com que o estômago não esvazie muito bem, ele fica cheio. E isso acaba atrapalhando a anestesia e, na maioria dos casos, se o paciente não suspendeu essa medicação, nós cancelamos o procedimento. Então isso é muito importante para os pacientes que usam esse tipo de medicação. Essa medicação deve ser suspensa 2 semanas antes do procedimento, para que esse problema de esvaziamento gástrico não atrapalhe a anestesia. Outro fator muito importante são as pessoas que usam anticoagulantes, remédios para afinar o sangue. Eles não podem estar usando esse tipo de medicação na hora da cirurgia, que aumenta muito o risco de sangramento durante a cirurgia e depois da cirurgia. Então precisa conversar com o seu médico direitinho para normalmente fazer o que nós chamamos de ponte. A gente usa estratégias com remédios que a gente consegue suspender 12 horas antes para fazer o procedimento cirúrgico. E depois de 24 ou 48 horas, que é quando passa aquele período de maior risco de sangramento, você volta a usar as medicações que são importantes para o seu controle clínico. A segunda parte são coisas básicas, então é um controle adequado do diabetes e da pressão alta para não atrapalhar nem o intraoperatório para o cirurgião, nem a parte da anestesia. Quando o paciente tem o diagnóstico, né, esse diagnóstico foi feito com a biópsia de próstata. Quando a gente faz a biópsia nas primeiras semanas, fica uma região muito inflamada e acaba atrapalhando a cirurgia. Então, o ideal é que o paciente faça a cirurgia depois de 6 semanas aproximadamente da biópsia. Esse também é um fator bem importante no pré-operatório. Quando nós falamos do pós-operatório, a parte mais importante são os cuidados do próprio paciente. Então, a primeira coisa é o paciente tem que saber que ele vai de alta do hospital com uma sonda, com a sonda vesical de Demore. Essa sonda serve para deixar a bexiga vazia e para fazer uma boa cicatrização entre a bexiga e a uretra, de toda a anastomose, de todas as linhas de sutura que nós fazemos para a reconstrução urinária. O paciente normalmente fica de 7 a 10 dias com a sonda. Os outros cuidados são em relação à atividade física e a pegar peso. Nós sabemos que nos primeiros dias, nas primeiras semanas, se a pessoa forçar muito, pode estragar tanto o que foi feito da cirurgia, quanto os furos, e aí aumenta o risco de hérnias. Então, o ideal é que o paciente volte às atividades físicas 45 dias depois da cirurgia. É muito importante que ele tenha um bom alinhamento com o urologista que fez a cirurgia dele, que tenha retornos seriados, para que o urologista vá orientando aos poucos em relação à sonda, à retirada da sonda, a quais atividades deve ou não ser feitas e se ele pode voltar com as medicações que ele usava anteriormente ou não.